Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do canal Quadro Livre. E a aula de hoje é uma continuação da primeira aula que nós iniciamos o conteúdo de formação da União Europeia. Então, se você ainda não viu a primeira parte, o início dessa formação, pausa esse vídeo, vai lá, vou deixar aqui no card para vocês, clica lá. Entra no vídeo, assiste a primeira parte e depois você volta aqui que a gente continua esse conteúdo. Bacana? Vamos lá então! Então, como eu falei, hoje nós vamos continuar falando da União Europeia, ou seja, o grande bloco mundial, o maior bloco econômico que nós temos e o mais desenvolvido. Bem, na aula passada eu comentei já falando que ele surge, da Benelux, que depois vai formar a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, no período de reestruturação do continente europeu, no período pós-guerra. Então, é um período muito importante. Depois vai surgir a CEE. Nesse momento nós temos a Europa dos seis países formando esse grupo, Vai existir o Tratado de Roma, o Tratado de Bruxelas, e ali você vai ter novas adesões, formando assim, até 1986, a Europa dos 12, certo? Então, o que acontece? Bem, quando nós falamos de 86, só vou deixar claro aqui que eu estou voltando um ano. Por quê? No ano de 1985 vai acontecer uma coisa extremamente importante. O Tratado de Schengen. Rafael, o que é isso? Que nome difícil, E isso aqui é muito importante. É uma coisa extremamente importante para a formação deste bloco. Rafael, por quê? Esse tratado vai criar o que nós vamos chamar de espaço Schengen. E o que é isso? É um espaço onde nós vamos abolir as fronteiras entre os países membros. Abolição de fronteiras internas. Isso quer dizer o quê? Que não era mais necessário existir fiscalização entre os países membros, certo? Por quê? Porque eu estava promovendo uma integração muito forte naquele momento. Só que hoje, nos dias de hoje, tem países membros do bloco europeu, da União Europeia, que não fazem parte desse espaço. E tem países que não são do bloco europeu que fazem parte desse espaço. Então, ficou uma coisa bem interessante, porque deixou a critério dos países aderirem ou não. Teve país que não quis aderir, como foi o caso do Reino Unido e da Irlanda, certo? Que são membros da União Europeia nessa época, ainda são. A Irlanda e o Reino Unido está em processo de saída, nós vamos falar disso mais na frente. Membros da União Europeia na época e estavam fora desse espaço Schengen, ou seja, ainda mantiveram restrições para entrada e saída dentro do país. Já Suíça, a Islândia e a Noruega, que não fazem parte da União Europeia, não são membros efetivos da União Europeia, sim, eles resolveram aderir a essa abolição de fronteiras, fazendo com que as pessoas pudessem circular dentro dos seus países sem muita burocracia, sem muita dificuldade. Isso vai ser muito interessante, porque com uma circulação maior, com uma facilidade de circulação de pessoas, eu vou conseguir promover e intensificar comércio, troca de serviços, trocas comerciais, que vai fazer com que os países se integrem mais e cresçam juntos. Show? Beleza. Porém, no ano de 1985 cria-se isso. Lembrando, o Reino Unido ele não vai aderir e a Irlanda também não, tá bom? Já no ano de 1991 vai ocorrer um dos mais importantes tratados de toda a formação da União Europeia, que é exatamente o Tratado de Maastricht. Rafael, o que é esse tratado? Esse tratado também pode ser conhecido como o Tratado da União Europeia. Vai ser esse o tratado aonde você vai começar a tratar
o bloco europeu como União Europeia. Ou seja, eu não mais estou falando de uma união exclusivamente econômica, eu não estou falando mais de uma condição, né, de CEE, Comunidade Econômica Europeia. Eu estou falando de uma união muito mais intensa do que apenas economia. Eu estou falando de uma união política, social, cultural, né, uma união generalizada. Tranquilo? Então, a União Europeia, ela vai ser criada, né, esse termo União Europeia está sendo criado nesse momento. E é aqui que a gente começa a tratar o bloco como o terceiro nível de bloco econômico, terceiro estágio de bloco econômico, que é o mercado comum. Lembrando, o mercado comum, ele vai ter a política das 4 liberdades, que são exatamente essas aqui, aonde você tem livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Isso é muito importante, lembrar dessa livre circulação, porque é isso que marca um mercado comum. Isso, por exemplo, é o que não faz o Mercosul ser classificado como um mercado comum e sim como uma união aduaneira. Para quem viu a aula de bloco econômico, fica a dica, dá uma olhada lá depois. Tranquilo então até aqui? Então em 85, Tratado de Espaços Schengen e 1991, Tratado de Maastricht. Muito importante esse. Vamos continuar. O que acontece? Em 95, mais 3 países vão aderir ao bloco, né? No caso, a Áustria, a Finlândia e a Suécia, formando assim a Europa dos 15. Lembrando que neste momento a União Soviética ela já se desfez, né? Ela se desfaz em 1991, certo? E países que eram membros da União Soviética começam a ter uma aproximação com o bloco europeu, certo? Um bloco capitalista europeu. Então começa a existir essa aproximação. No ano de 1999 vai surgir uma coisa muito importante que vai mudar a integração, a forma de integração desses países. Vai intensificar ainda mais, que vai ser a criação da zona do euro, a utilização de uma moeda comum para as transações entre eles e extrabloco também. Lembrando, em 1999 se cria a zona do euro, só que ela só vai virar moeda física, ser moeda dos países propriamente dita, no ano de 2002. Ela vira moeda física, certo? E aí, isso aí vai contribuir para quê? Rafael, isso contribui em quê? Isso contribui para facilitar o comércio, já que eu tinha a possibilidade de entrar e sair de países diferentes na Europa, se eu tivesse que cada país ir lá fazer a troca da moeda que eu tenho para a moeda do país, seria muito complicado, seria muito burocrático. Então eu tenho uma menor burocracia e eu tenho uma facilitação do comércio. Tranquilo? Então isso aqui vai ser muito importante, isso aqui vai auxiliar muito, só que aí a gente vai entrar em uma outra situação. Dos 15 países membros da União Europeia naquela época, 3 não adotaram, certo, o euro como moeda principal, ou seja, não quiseram substituir a sua moeda própria pelo euro. Então, o que aconteceu e por que eles não quiseram isso? Bem, vamos pensar. Os 3 países foram a Dinamarca, a Suécia e o Reino Unido. Rafael, por que eles não quiseram? Bem, na realidade, a Dinamarca e a Suécia, mesmo que quisessem, elas não atendiam a alguns requisitos necessários, como controle de inflação, algumas situações, né, dentro da economia que eram necessárias se estabilizar, se regular para adotar a moeda do euro como sua própria moeda.
E o Reino Unido, certo? Ele simplesmente optou por não aderir. Lembrando que a moeda do Reino Unido é a libra esterlina até os dias de hoje. E é muito forte a questão nacionalista, é a moeda própria, né? Você tem uma condição, né, muito importante cultural dentro da própria moeda, tá ok? Então, o que que acontece? Eles simplesmente falaram, olha, nós não queremos, a nossa moeda é muito valorizada, como uma forma até mesmo de proteger o mercado interno deles, eles preferiram manter a libra esterlina, tudo bem? Que é hoje uma das moedas mais valorizadas aí no mundo, tá bom? No ano de 2004, vai ocorrer a grande adesão. Rafael, como assim a grande adesão? A Europa, que já era a Europa dos 15, certo? Vai se tornar a Europa dos 25 no ano de 2004. Porque eu vou ter uma adesão muito grande de 10 países. Dentre esses 10 países, a maioria eram países ex-membros da antiga União Soviética, certo? Como Estônia, Letônia, Lituânia, certo? A ilha de Chipre, que não era, mas faz parte aí desses 10, Malta, né? A República Tcheca, a Polônia, entre outros. Então, esses 10 vão entrar, certo? Na União Europeia, e alguns anos depois, no ano de 2007, e 2013 você vai ter a entrada da Bulgária e da Romênia e da Croácia, antiga República Iugoslávia. A Croácia fazia parte da antiga Iugoslávia, também do regime socialista. Só que aí chegamos a um ponto de termos 28 países membros no bloco europeu. Maravilhoso isso. Só que aí começam algumas situações. Rafael, eu posso ficar então aderindo qualquer um que fala, eu quero ser membro do bloco europeu, eu posso? Bem, então, não era bem assim. Lembra, lá na aula passada eu falei que eles estabeleceram critérios e condições para que países possam entrar na União Europeia. Países como a Turquia, que eu vou falar daqui a pouco, tenta desde 1987 entrar no bloco europeu e não consegue. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Mas como que esse bloco iria se expandir? O que era necessário um país ter para fazer parte da União Europeia? Bem, primeira coisa, estabilidade política, dando à sua população a garantia da democracia e dos direitos humanos. Isso é algo extremamente fundamental. Eu não posso ter um bloco que age politicamente de uma maneira e aceitar um membro que é contra aqueles ideais que aquele bloco prega. Então é uma condição complicada. Outro fator é ajudar a melhorar a qualidade de vida da população daqueles países membros, ou seja, fazer com que a população cresça, desenvolva, cresça de maneira mais frutuosa, consiga desenvolver melhor as suas atividades, o seu dia a dia, né? E por fim, fazer da Europa um lugar melhor e mais prósperos, evitando conflitos, brigas, condições adversas aí entre os países membros. Rafael, existem países da Europa que não querem fazer parte da União Europeia? Existem alguns casos. Um caso muito especial é o caso da Suíça. A Suíça é um país que está ali bem centralizado na Europa e ela não tem interesse efetivo de entrar na União Europeia. Lembrando que a Suíça, por muito tempo, né, ainda é vista, mas bem menos, né, era vista como um paraíso fiscal, ou seja, não revelava os sigilos bancários, não tinha compartilhamento de dados, de contas lá, e isso acabava sendo muito complicado para aderir um membro assim. Então, o que acontece? A Suíça ela simplesmente não queria entrar e ainda não é membro, mas é um país que mantém uma ótima relação com o bloco europeu. Lembrando que a Suíça é um país com altíssimo nível de qualidade de vida, elevado índice de desenvolvimento humano e um alto poder aquisitivo total da população. Lá é um país extremamente
rico, ok? O caso da Turquia é exatamente referente a essas situações de entrada no bloco. Ela já tenta entrar na União Europeia desde o ano de 1987, só que ela, primeiro, é um país euroasiático, está dividido entre Europa e Ásia. Outra coisa muito importante também para se falar da Turquia é a diversidade étnica e a grande divisão na população, né? É um país com religiões diferentes, com uma variedade de religiões que acaba sendo complicado, né? A relação político-religiosa muito íntima, que também acaba sendo complicado e muitas vezes uma ameaça à democracia, além dos direitos humanos em algumas situações não serem respeitados. Então isso acabou fazendo da Turquia até hoje um país que está em processo, né? Iniciou o processo de adesão? Iniciou, mas digamos que levou muito tempo para o bloco simplesmente falar, vamos analisar, né? Eles demoraram muito tempo para isso. E o caso final, que é o tema da nossa próxima aula, não percam, é o Brexit. É o primeiro país a sair do bloco europeu, que vai ser o Reino Unido. No ano de 2016, o Reino Unido ele vai fazer um plebiscito, certo? Um referendo, na verdade, né, com a sua população, e eles vão votar, né, vai vencer a ideia de sair do bloco europeu, com várias situações. Mas se você quer descobrir isso, ativa o sininho aí que a próxima aula a gente fala sobre isso. Tá show? Valeu, pessoal! Até a próxima!